Boa noite, pessoal. Começou mais uma aula hoje, Provérbios 6. Chegamos em Provérbios 6, um provérbio que é dividido em quatro, né? 4 advertências diferentes, de temas diferentes. Então, vou abordar um pouquinho sobre cada uma dessas advertências, de uma maneira rápida e objetiva. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje juntos aqui. Se você não pegou a sua Bíblia, agora é o momento, pega a sua Bíblia, abre lá em Provérbios 6 e vamos estudar juntos rapidamente, uns 15 minutinhos, onde você vai ganhar muito conhecimento e vai aí ser uma bênção para a sua vida, né? Então, vamos começar a estudar Provérbios 6. Bom, a primeira advertência que Salomão nos fala aqui é sobre o servir de fiador. Analisando para o contexto atual, né, hoje em dia já não se fala tanto em fiador, mas quando você lê aqui, você entende que o que ele quer dizer no fundo é que você usar o seu nome por alguém, né, nessa maneira de você querer emprestar alguma coisa, e ainda mais falando de dinheiro, né, é algo muito arriscado, porque você fica preso a essa pessoa e você fica tendo que ficar no pé daquela pessoa para ela cumprir com a palavra dela, então é algo um pouco arriscado. Então, o que eu traria de lição sobre essa advertência? Que você pode dar, mas sem esperar receber nada em troca, né? Sem ser algo que vai levar o seu nome ali junto. Então, é melhor você fazer essa doação, não na forma de fiador, mas poder ajudar da maneira que você pode, sem esperar receber o dinheiro de volta, por exemplo, ou se você tem condição para isso, né? É muito melhor do que você ficar preso a um compromisso nessa questão de fiador, né? Antigamente, os alunos que sofriam muito com isso, né? Os FIES, antigamente, muitos anos atrás, eles exigiam, né, que você tivesse um fiador, porque se você não pagasse alguém, essa pessoa, o seu fiador, ia ter que pagar por você. Então é mais ou menos nesse contexto, né? A Bíblia não aconselha esse tipo de negócio. Olha só que interessante. A próxima advertência que a gente tem aqui é contra a preguiça. E aí vem aquele verso muito conhecido da formiga. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos, ou seja, observa como que é o caminho da formiga, o que ela faz, o dia a dia dela. Observa isso para você aprender com ela e para você ser sábio. Olha que interessante. E aí, lá no verso 9, é um verso que sempre mexe um pouco comigo, porque fala assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Vai bem naquele calcanhar de Aquiles nosso, né? Porque tem muitas pessoas que realmente gostam de ficar aquele minutinho mais na cama, e aqui a Bíblia é bem clara em relação a isso. Quando você vai se levantar do teu sono? Será que a gente está aí prolongando, sem necessidade, aquele sono, perdendo tempo? Porque quando você perde tempo, você tá também perdendo conhecimento, tá perdendo sabedoria. E lá no verso 11 diz: assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, quando você menos esperar, porque a gente nunca está esperando um ladrão, né? Então, quando você menos esperar, você vai ficar pobre, porque você só dorme, porque você tá sempre ali meio de boa, né? Não tá muito preocupado com o amanhã, ou com o que você vai fazer para poder melhorar ali a sua situação. Então, a Bíblia é bem clara em relação a isso, né? A preguiça, ela nos leva à ruína, né? Então, é um papel bem importante, né? O papel do trabalho. Ele edifica o homem, né? Nós lemos isso também na Bíblia. E é o que vai trazer o sustento para as nossas famílias. Agora, por exemplo, quando a gente fala de mães que trabalham também, mas em casa, né? É uma situação diferente, mas que já foi comprovado em muitos estudos que acaba trabalhando muito mais do que alguém que trabalha ali CLT 8 horas por dia certinho, né?
Então a mãe, ela também acorda cedo, ela precisa preparar a casa, dar o seu melhor para poder o ritmo da casa acontecer ali da maneira mais bela possível, né? Isso também pode acontecer com o pai, que também fica em casa e que a mãe trabalha, e vice-versa, né? Então, os dois trabalhos são muito importantes e você precisa se dedicar para isso, né? Você precisa aprender ali um pouco mais com a formiga. Se bem que as crianças, elas nem deixam a gente dormir muito, né? Vamos falar a verdade. Mas é uma advertência, porque realmente, quando a gente fala sobre a educação familiar, eu vejo muitos pais que reclamam de filhos preguiçosos. E aí, mais ou menos acontece ali na adolescência para frente, né? As crianças começam a ficar mais preguiçosas. Aí você fica lá, mãe, eu não sei o que fazer. Então, existem muitas coisas que envolvem isso, e uma delas é você ser preguiçoso. Porque se você, mãe ou pai, é preguiçoso dentro da sua casa, você tem umas atitudes ali de preguiça, o seu filho está observando. E ele acaba sendo preguiçoso também, porque ele vai pegar aquele costume seu para ele. As crianças, elas aprendem tudo com a gente. Tem um vídeo aqui no nosso Insta só falando sobre isso, sobre os filhos preguiçosos. Então, quem tiver interesse, pode procurar lá e assistir. Tem 6 dicas para você ajudar uma criança preguiçosa, tá? Vocês vão gostar bastante. A próxima advertência é contra a maldade. A gente fala muito sobre a maldade em Provérbios, né? É incrível como Deus, ele gosta de trazer esse assunto de uma maneira muito forte e importante em todos os provérbios praticamente. E aqui é muito interessante essa advertência contra a maldade, porque é aqui que a gente encontra as 6 coisas que o Senhor, que aborrecem o Senhor, né? E a 7ª que ele abomina. Então é bem claro isso, está escrito aqui em Provérbios, a partir lá do verso 16, 7 coisas, né? 7 coisas que o Senhor, ele não gosta, mas a 7ª ele abomina. Então, é um estudo que muitas pessoas fazem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá no verso 17, vamos começar a falar sobre, então, as coisas. Vamos ler a partir do 16 para ficar bem entendido. Falei a palavra errada. Para ficar bem explicado. Pronto, agora ficou melhor. Então, lá no verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos começar então agora a falar, discorrer esse assunto. Olhos altivos. O que são olhos altivos, né? A altivez, ela vem da arrogância, nesse sentido aqui, né? De aborrecer. Então, é uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha melhor que os outros, se acha digna de alguma coisa mais do que a outra pessoa. Então, nesse sentido aqui, né, presunção, são, né, essa expressão olhos altivos, ela traz todo esse contexto. Então, o Senhor não gosta disso, isso aborrece o Senhor. Uma pessoa com olhos altivos aborrece o Senhor. Língua mentirosa, não preciso de explicação. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, ou seja, projetos que não vão, né, maldosos mesmo, né, que tem a ver com maldade, projetos que prejudicam outras pessoas. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, que profere mentiras. E aqui vem a 7ª, que é a que o Senhor abomina. Olha só que interessante qual é. Semeia contendas entre irmãos. Parece até que de tudo que a gente leu, mas por que isso aqui, logo essa questão de semear contendas entre irmãos é o que vai deixar o Senhor mais, né? O Senhor abomina esse tipo de coisa. Gente, tá escrito aqui. Agora imagina, sabe por quê? Tem pessoas que elas vivem só para fazer isso, e isso é maldade. Tem pessoas que todo o tempo elas estão ali maquinando fazer o mal,
e semeando mesmo contendas. Elas fazem de propósito para ver o negócio, o circo pegar fogo. E isso é coisa do inimigo, a gente sabe que ele adora um circo. Então, as pessoas que fazem isso de propósito, que realmente semeiam ali contendas, joga ali problemas, fica, né, cutucando e provocando o Senhor, abomina esse tipo de coisa. Então, muito interessante isso. Aí eu trago aqui, será que você não tem, às vezes, falado mal de outras pessoas perto do seu filho? Ou sai, às vezes, da igreja ou de algum outro lugar, nossa, você viu fulano, não sei o que, ciclano. Isso são hábitos que o seu filho observa. E futuramente ele pode replicar isso e você vai falar, mas puxa vida, por que meu filho não gosta de ir pra igreja? Por que meu filho faz isso e aquilo? Você já parou pra pensar? Que às vezes você tem sido aí como é que fala? Essa pedra de tropeço pro seu filho, né? Porque ele viu você falar sempre isso. A vida inteira cresceu ouvindo você reclamar falando isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com conversas que nós temos perto dos nossos filhos, de alimentar esse tipo de contenda, né, em volta de uma mesa familiar, onde você tem outras pessoas ali. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, sobre mentiras, né? Tá tudo escrito aqui. São 7 coisas que realmente ele pontua aqui como sendo coisas que aborrecem mesmo a Deus. E para terminar, a gente vem novamente falar sobre a lascívia, né? Então, é uma advertência contra a mulher adúltera. E o próximo capítulo, ele é só sobre isso, mais advertências contra a mulher adúltera. Então, vai ser o capítulo 7 ainda, vocês vão ver o que a gente vai tentar tirar disso daí. Mas aqui, nessa última advertência do capítulo 6, eu acho muito interessante a questão que eles falam sobre como se proteger da prostituição, do adultério, né? Vamos dizer assim. Então, a única maneira que existe para isso é você guardar todo o ensino do teu pai, todo o ensino da tua mãe, não deixar a instrução da tua mãe, colocar dentro do seu coração, isso aqui está escrito nos primeiros versos, né? Pendurar no pescoço isso, ou seja, você tem que viver com isso, né? Dentro do seu coração, dentro da sua mente, viver os ensinos, as instruções, sempre trazendo ali, quando vem alguma provação, mas você lembra dos ensinos e você tem que caminhar com isso, deixar que isso guie você, né? Quando você se deitar, isso vai te guardar, quando você acordar, isso vai falar contigo. Olha que poderoso. Então, você tem que realmente inculcar, né? Isso também, se não me engano, está escrito em Provérbios. A gente vai achar esse verso ainda nesses estudos, mas você tem que inculcar ali na cabecinha do seu filho, ó, tudo que ele precisa para que ele tenha forças de enfrentar situações assim. E eu pontuei aqui o versículo 23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, isso depende de você. Nós, como pais, nós precisamos levar essa instrução. Nós precisamos mostrar o mandamento como sendo libertador, como sendo a luz da vida dos nossos filhos. E as repreensões, quando bem feitas, elas precisam vir junto da disciplina, tá? São o caminho da vida. Então, olha, eu gosto muito disso daqui, porque repreensões da disciplina. Então, não basta você simplesmente repreender o seu filho. Eu já falei muitas vezes isso aqui para vocês. Ficar apontando simplesmente o erro não resolve nada. O seu filho não aprende, você está só acusando ele. Quem que acusa, gente? Quem que é o acusador da Bíblia? É o inimigo. Nós não temos esse trabalho de ficar acusando. O nosso trabalho é de ensinar, repreender com a disciplina. Então, só a repreensão sozinha, ela não serve de nada. Você precisa saber repreender o seu filho com disciplina, precisa mostrar para ele o caminho correto. Está escrito aqui, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Instrução.
Os nossos filhos precisam de instrução. Só o castigo não resolve. Não resolve. Castigo não resolve quase nada, porque é simplesmente você pegar uma criança e fazer ela se sentir mal, sem nem explicar para ela o motivo. Você tá tão nervoso que você bota ela de castigo, fala o porquê, mas você não ensina ela a lidar com aquele problema. Vocês estão vendo? Falta instrução ali, falta uma repreensão com a disciplina. Disciplina é o ensino, certo? Então, sem essas coisas, os nossos filhos eles não vão ter força para se guardarem dessas tentações, né? Aqui a gente bate na tecla, né, da mulher alheia. Ele vai falando de cobiçar, né? Porque, querendo ou não, é algo que é um fraco mais, né, para os homens isso. Mas acontece também com mulheres, com meninas, tá? Então, é uma instrução válida para ambos. E para fechar, então, hoje a nossa live, eu fui lá pro verso 27. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Não tem como, né? Então, se você tá ali, chega pertinho, bota o pé na brasa, vai queimar. Então, a gente tem que evitar, realmente a gente tem que ficar o máximo longe possível desse tipo de tentação. E para isso, você precisa guardar o seu coração, guardar as instruções e passar da melhor maneira possível tudo o que você precisa para os seus filhos, para a sua vida pessoal, né? Porque primeiro a transformação vem conosco. Se eu não sou o que eu quero que meu filho seja, dificilmente ele também vai ser. Então você primeiro precisa passar por essa transformação. Você primeiro tem que vir aqui estudar a Bíblia como nós estamos fazendo. Querer melhor, olhar para Cristo, conhecer as instruções, adquirir o conhecimento necessário para que nós possamos ser pais sábios, sermos adultos melhores, pessoas, seres humanos melhores, cristãos melhores. Você precisa primeiro fazer essa transformação em você, de dentro para fora. E depois que isso acontecer, com certeza você vai ter mais sabedoria, discernimento para passar essas informações para os seus filhos. Bom, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que esse estudo abençoe a sua vida e que nós possamos, né, olhar para essas advertências como uma forma de amor de Deus por nós. E eu espero vocês no próximo estudo, capítulo 7. Aproveita, leia essa semana, marca aí o que você achou interessante. O que será que a gente vai conseguir tirar do capítulo 7, hein? Eu aguardo vocês e até lá.